Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quero Teatro. Hoje a gente vai entrevistar um ilustre convidado, o diretor Daniel Harris. Falei certo agora, né? Certíssimo. O Daniel, gente, ele é diretor da companhia Atores de Laura, que é uma companhia que eu posso dizer que ajudou na minha formação como público a desenvolver o meu olhar apurado sobre o teatro, porque eu vi espetáculos incríveis, enfim. Artimanhas de Escapino, O Filho Eterno e outros espetáculos que também não ficaram tanto tempo em cartaz, como Conexão Solidão. O Daniel tem um olhar muito bom como diretor e a companhia está sempre fazendo excelentes trabalhos. Primeiro, eu queria que você me falasse do Teatro Miguel Falabella, que fica no Norte Shopping, aqui no Rio de Janeiro, porque a companhia Atores de Laura é a responsável pela gestão do teatro há 20 anos, certo? É uma parceria com o Norte Shopping. O Teatro Miguel Falabella pertence ao Norte Shopping. O Norte Shopping nos convidou para fazer essa gestão, de administrar, de fazer a curadoria do teatro. E nisso passaram-se 20 anos e estamos lá. E foi incrível, porque quando a gente começou, isso é uma história legal de contar. Quando a gente começou, o Teatro Miguel Falabella era meio assim como a gente chama no meio teatral, uma caveira de burro. A classe artística não gostava de ir para lá. E a gente conseguiu conquistar que fizesse parte do circuito, do panorama da classe artística, passar por lá. E tem muita gente que vai ao teatro lá, que não vem aqui na Zona Sul, né? Só vai ao teatro lá. Há muita gente, porque você está numa área da cidade e que é assim, um pouco longe. E o Rio de Janeiro tem uma cultura muito provinciana, né? No mau sentido, que é a dificuldade... Barrismo, né? Então essa coisa para além do túnel e vice-versa, né? Em São Paulo, por exemplo, você tem uma circulação de áreas muito mais distantes que as pessoas têm na sua cultura, que faz parte. Transitam livremente, faz parte com toda a dificuldade. O Rio de Janeiro tem uma coisa meio boba nesse sentido. Então você tem um público que frequenta o Teatro Miguel Falabella, que pouco frequenta para cá, na direção contrária, muito mais. Você tem mais amigos e colegas que vão assistir peças lá, mas o público mesmo é da área, aos arredores do Norte Shopping. Planos para 2021/22 para o teatro? Então, a gente está no momento, né? Então, estamos aqui para isso, inclusive. A gente está no momento em que a classe artística está, assim, tentando sobreviver, né? Resistir, né? A gente quer tanto poder viver da nossa profissão. A gente acha que merece isso e o mundo merece. Não é só a gente que merece, o mundo merece que a cultura fique uma coisa pulsante, viva, né? Então, a gente está descobrindo formatos. Agora eu vou dirigir um espetáculo da Júlia Espadachim, junto com o Felipe Sá, que é a mesma parceria que eu fiz com o Fronteiras Invisíveis. O Fronteiras Invisíveis é uma primeira experiência híbrida de teatro e audiovisual que a gente fez, e a gente agora vai fazer fora da companhia, né? O Fronteiras Invisíveis foi dos Atores de Laura. Esse espetáculo, que é a melhor versão, que é o texto da Júlia, é um projeto fora da companhia e que a gente vai filmar na Cidade das Artes a peça, com corte, com toda uma estrutura de cabeça de cinema, mas usando o conceito que tudo se passa num teatro. Legal. Então, esse é o primeiro projeto. O outro, depois eu vou fazer uma história narrativa do Strauss na Sala Cecília Meirelles, que eu vou dirigir, vou atuar. Uau. Que de uns anos para cá eu abri essa frente também de trabalhar com ópera e foi muito legal. Vou dirigir a Carcunda de Notre Dame para Oi Futuro, que é um projeto do Maurício Greco, que eu vou fazer como diretor também. Uau. Mas não é infantil não, né? É uma adaptação para infantil. A história é uma barra pesada, né? Mas a gente filme na Disney também. Mas a gente está fazendo um monólogo e é uma adaptação pensando uma linguagem que seja forte, mas que seja palatável para o público infantil.
Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, você já falou sobre, mas sobre o Fronteiras Invisíveis em Processo, porque ele foi um dos primeiros espetáculos online que surgiram, pensados para esse formato, que era um projeto que já existia antes da pandemia e acabou sendo adaptado para o online. E eu acho que deu tão certo que agora eu fico pensando como fazer no presencial. Foi incrível, porque quando estourou a pandemia, a gente entrou numa depressão como companhia, né? Entrou na que a gente chama na psicanálise uma melancolia, sabe? Você fica ali paralisado na melancolia, não quer fazer nada, não acredita em nada. Eu acho que o artista ele tem isso, né? Eu acho que o artista, para se mover, ele quando entra nessa depressa, melancolia, é o que move ele a fazer. E vocês foram um dos primeiros a fazer. Então, aí a gente, como era um projeto para ser presencial, normal, uma peça, depois que a gente passou por essa fase que eu chamo de fase melancólica, a gente se olhou. Cara, vamos fazer uma experiência nova pra gente. Então, e aí a gente foi se apaixonando pela linguagem, como se relacionar com as câmeras, como brincar com isso. De repente, como usar o cenário da casa de cada pessoa como uma coisa lúdica, que não seja uma linguagem cotidiana, naturalista, como fazer, produzir estímulos na imaginação do público, mesmo usando a cenografia da casa de cada um. E o tema é um tema fortíssimo, que é o tema das fronteiras que existem, das mais sutis, as mais graves, né? E tem uma fronteira invisível que já está colocada aí, que é onde é o público, onde é o teatro, onde é audiovisual. Então a própria linguagem já tem uma fronteira invisível em si. E foi barato, porque é um espetáculo fortíssimo, as pessoas amaram, a gente deve continuar. E é isso, né? Você de repente tem pessoas... sei lá, São Paulo, Recife, Portugal, que entram para assistir. Isso também tem seu valor. Claro, né? Eu acho democratiza. Democratiza. Eu acho que veio para ficar essa possibilidade híbrida também desse tipo de espetáculo. E eu acho que os teatros, eles aos poucos vão se adaptando para já oferecer isso como recurso aos espetáculos. Sim. Vamos torcer para que isso aconteça. O Daniel, gente, para quem não sabe, ele também é professor, ele dá cursos de teatro na Casa de Cultura Laura Alvim, que fica aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, mas os cursos agora também estão acontecendo de forma online, então, independente do lugar do mundo onde você se encontre, você pode fazer o curso. É isso mesmo, está sendo uma outra experiência incrível, essa de fazer curso online, né? Online. Eu queria saber, Daniel, sobre os alunos que procuram curso, porque durante muito tempo as pessoas procuravam escolas de teatro porque queriam fazer televisão, queriam entrar na malhação. E agora a gente sabe que a televisão não tem mais essa força, as redes sociais, a galera tá querendo ser youtuber agora, como é que é isso? É muito interessante a tua pergunta, porque é um fenômeno muito novo, né? Você talvez, 6, 7 anos atrás, você tinha a seguinte cabeça: ou eu quero fazer aula de teatro, porque eu quero me tornar um ator de teatro, uma atriz de teatro, ou porque o meu objetivo é realmente entrar na televisão e ter uma estabilidade financeira e ganhar uma projeção. E realmente houve algum tipo de fenômeno em que essa questão de fazer uma carreira na televisão se diluiu um pouco, né? Você tem tantas plataformas, tantas possibilidades novas. E a televisão não é mais segurança para ninguém, né? Exatamente. Você não tem mais a tal da estabilidade. E isso está sendo, para quem trabalha com teatro, está sendo muito interessante, porque você tem um filtro de que realmente quem vem para uma aula de teatro é porque eu acho que tem um discurso muito claro de desejo de experimentar essa linguagem, de avançar como ator de teatro, de se instrumentalizar para poder ganhar uma dilatação no seu ator no palco. Então eu acho muito interessante, porque hoje em dia assim, você tem curso para ser youtuber, você tem curso para cinema, curso para televisão e curso para teatro. Então eu acho que a César o que é de César. A César o que é de César, eu acho. Eu acho que está interessante isso, porque as minhas turmas hoje em dia elas estão com uma consistência de grupos de pessoas de diferentes idades, diferentes lugares, porque é online, mas que tem isso em comum. É um desejo genuíno de pesquisar teatro. Que máximo. A Companhia Atores de Laura vai fazer 30 anos e vocês têm um projeto chamado Absurdo, né? Absurdo, na verdade, é um espetáculo do repertório e é uma história que a gente achou que tinha tudo a ver fazer agora, nesse momento da pandemia. Então, assim, é uma história de 2 casais, cada um está na sua casa, eles não conseguem sair de casa, eles têm pânico de sair de casa, não se explica por quê.
é uma coisa totalmente dentro da linguagem do teatro absurdo, e que você tem alguns estímulos dramatúrgicos que não necessariamente você tem uma explicação lógica, cartesiana do porquê que acontece isso. Então você tem dois casais no mesmo palco, então na mesma mesa, tá cada um, na verdade, na sua casa, então você vê os dois casais ao mesmo tempo, mas cada um está na sua casa e tem uma figura estranha embaixo da mesa, que depois você descobre que é um filho, que cada casal tem um filho, mas é um ator só que faz o filho, então esse ator é filho de cada casal. Então você tem essa maluquice que é essas pessoas enclausuradas com seus pânicos e a sua visão absurda do mundo, né? É um espetáculo que a gente é completamente apaixonado, a gente colocou agora para fazer, e agora, começo de março, a gente vai fazer lá no Teatro Miguel Falabella. Que legal. Você, trabalhando no Teatro Miguel Falabella, que é um dos teatros que mais tem público pagante frequentando, a gente, nessas entrevistas que eu tenho feito, a gente tem falado muito sobre isso, sobre o público sustentando o teatro pela bilheteria. Quais os caminhos que você aponta para a produção, para que, com as dificuldades das políticas culturais para a cultura, para que cada vez mais o público consiga sustentar o teatro? Você acha que isso é um tempo que já passou ou ainda é uma possibilidade? Não, eu acho que tem uma questão, a tua pergunta é genial, porque tem uma questão que é: os artistas vão ter que ganhar uma atitude mais política em relação a essa questão da falta de público. Então não adianta você achar que você ficar ensaiando uma grande peça e entrar em cartaz é suficiente para você ser agraciado com a presença do público. Concordo plenamente. Então tem algum lugar que os artistas vão ter que repensar como é que é retomar uma coisa que já existiu, que é a formação de plateia. Ir nos lugares, chamar as pessoas. Tem uma coisa que houve investimento na educação para que a cultura deixasse de ser uma coisa importante. Então, tem um trabalho político de você falar para o público: venha experimentar, venha sorver cultura, que você vai se tornar uma pessoa melhor se você fizer isso. Mas isso é um trabalho político que a classe artística vai ter que fazer. E o público, a gente espera que volte depois da pandemia, entenda, porque a gente viu alguns espetáculos voltando, mas com 16 pagantes na plateia e tudo. Eu acho que realmente só depois da vacina. Eu acho que agora é um processo de retomada gradual, né? A gente poderia estar muito melhor se não fosse a situação que a gente está vivendo, de uma certa equívoco em relação a tudo que a gente está vivendo em termos de sanitário. Agora, a gente está também retomando agora com a vacina, e eu acho que isso é um feixe de otimismo, né? De que as coisas podem caminhar em direção a uma certa normalidade, né? Não sei quanto tempo vai demorar isso, mas... Gente, para quem não conhece a Companhia Atores de Lauro, eles têm grandes atores, como Charles Fricks, que fez durante muito tempo o espetáculo Filho Eterno, que é um espetáculo belíssimo, que também virou filme. A Ana Paula Seco, que, se eu não me engano, já ganhou até um prêmio César Gran Rio. Já ganhou vários prêmios, ela trabalhou com a Ariane Muschini da Companhia Teatro de Soleil. E eu queria saber, assim, quando vocês se juntam, o que a gente vai montar agora? Qual que é o ponto de encontro, assim, da loucura de vocês? Como é que vocês chegam num texto? Assim, 99% das vezes foram provocações que eu, como diretor artístico da companhia, trouxe, né? Mas a gente tem um debate sobre isso, né? O próprio Filho Eterno, aliás, é um exemplo disso. O pai lembra imediatamente da dissertação de mestrado de um amigo da área de genética. 2 meses antes, ele fez a revisão do texto e ainda estão nítidas na sua memória as características da trissomia do cromossomo 21, também chamado de síndrome de Down. O Filho Eterno é uma provocação que o Charles queria fazer um monólogo fora da companhia. Eu falei, não, a Companhia Atores de Lauro pode absorver a experiência de ter um monólogo. Sim. E o livro veio via um ator, grande ator, amigo nosso, Pablo Sanabio. Meu amigo, querido. Um queridíssimo, que ele que botou o livro na nossa mão, e foi maravilhoso. Então, é uma experiência, por exemplo, que não veio da minha cabeça, o projeto, né? Mas, geralmente, por exemplo, Fronteiras Invisíveis já fui eu que fiz essa provocação. Falei que vamos trabalhar as fronteiras invisíveis que estão o tempo inteiro no nosso cotidiano e que estão veladas.
Mas há uma discussão muito aberta, né? Porque a gente está há 30 anos juntos, né? E não é só o... Porque geralmente esses grupos grandes é o diretor. E realmente os atores e o diretor estão há 30 anos juntos. É uma convivência radical, familiar, amorosa, muito íntima. E óbvio que isso também tem questões, como qualquer relação humana, né? Como qualquer casamento, eu diria. Mas a gente tem uma admiração mútua e uma intimidade que faz com que as coisas também, quando a gente entra numa sala de ensaio, é maravilhoso, acontecem coisas incríveis. Incrível, porque quem é de teatro sempre fala que o que acontece na coxia vai para o palco. E eu, como plateia, que sempre assisto os espetáculos dos atores de Laura, eu sempre vejo uma energia muito boa, uma sintonia muito boa, um entrosamento maravilhoso. Parabéns e obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com você, te conhecer pessoalmente. Uma delícia, adorei também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Sigam o Quero Teatro nas redes sociais. Muito obrigado à Lei Aldir Blanc, que permitiu a realização desse projeto. E em breve, se Deus quiser, a gente se vê pelos teatros. Até já!